Estamos ao vivo hoje aqui. Gratidão a todos que estão por aqui, que estão chegando. Laila Nasser aqui. Estamos fazendo esse movimento ao vivo aqui no Instagram e fazendo com que o YouTube receba esse conteúdo também. Então, Rafaela sempre a postos, não precisa nem eu chamar ela aqui. Minha mãezinha maravilhosa. Temos um convidado sempre aqui disponível e conosco, né? Mãe! Quem? O Tigre tá... Ela viu que tá assustando as Lala. A Zarara? Sim. O que era? A Lala viva que o Tigre tava tentando... Ele tá comendo. Ele tá comendo o quê? A Lala viva. A Zarara viva! Cruzes! Esse é o Benjamin, que participa de todas as nossas lives aqui. Que bom que você tá aí, que você tá em casa, assim como nós também. Fecha a porta pra mãe agora. Obrigada, amor. Esse movimento que tá aqui acontecendo somente essa semana, ok? Somente essa semana, para quem perdeu a aula da manhã com a Bruna, a Rafa tá tentando fazer subir no YouTube. O que aconteceu? Quando tem música, que foi o nosso caso da nossa dança ser incrível, foi muita música que a Bruna colocou ali, realmente assim, gostoso de dançar, para uma mulherada já que também conhece esse tipo de música, tipo de dança que faz o nosso corpo vibrar, do fio do cabelo até o dedinho do pé. Quando a gente está em quarentena, quando a gente está em retirada, quando a gente faz esse movimento de resguardo, de ficar em casa, é sim de um movimento onde a gente se coloca numa reflexão interna, onde a gente se coloca em resguardo, onde a gente faz que nem urso quando tá na época de hibernar, né? Vai, fica quietinho, começa a processar muita coisa. Tem coisas que são legais a gente lembrar, tem coisas que não são tão divertidas, que a gente não gostaria de estar relembrando nesse momento, mas que faz parte do processo quando a gente volta para a caverna e começa nessa reflexão. E por isso que essa semana eu escolhi alguns profissionais de outras áreas, não só aqui do Barras, né? E inclusive quarta-feira tem a Patrícia Gonçalves, que também trabalha com Barras, já é praticamente fundadora no Brasil do Barras, que vai estar aqui conversando com nós também. Mas eu pedi hoje para a Luana estar aqui conosco. A Luana, ela trabalha com Theta Healing, né? Trabalha com várias outras ferramentas. Foi minha colega, inclusive, nos dias de Corpus com a doutora Lisa Coney, quando ela veio para o Brasil. E eu sou muito grata por ela vir e compartilhar aqui sobre essa ferramenta também. Para algumas pessoas que estão aqui, talvez isso seja novo, nunca ouviram falar. Para algumas pessoas até já receberam a sessão ou já trabalham com essa ferramenta. Todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está vendo ao vivo hoje, para quem vai ver essa live talvez depois, para quem vai se inscrever no canal e poder compartilhar e se informar dessa semana que está acontecendo, dessa quarentena. Por isso que eu trago esses profissionais aqui. Eu postei até a minha agenda no Face, no Insta também, para que todos pudessem saber o que vai estar rolando, qual horário, para se programar também, tá? É somente realmente essa semana. Então, Lulu, manda aí para você participar, que eu já aceito você daqui. A Lulu já tá por aí. Tem mais uma galera que também tá, como diz minha avó, enquartelada em casa. Tá quietinho, né? Tá em resguardo. Então, deixa eu ver a Lulu aqui. Vamos ver. A Luana Pedrini. Quero que você conte tudo. Não esconda nada. Tudo bem, Lulu? Olá! Como é que você está? Boa tarde! Bem-vinda! Obrigada! Boa tarde para todo mundo! Lulu, Luana, Lulu a íntima, né? Já se coloca como íntima, né? Ô, Lu, gratidão por você ter aceito esse convite de vir fazer parte desse movimento dessa semana. Para algumas pessoas é algo que não faz sentido e não está achando graça nenhuma de tudo isso que está acontecendo. Para outras, apenas seguindo a energia do fluxo do movimento, percebem que podem contribuir
para o nosso momento de reflexão, tá? Eu sei que tem muitas pessoas nessa hora que talvez estejam dormindo, né? Estejam em berço esplêndido, como eu estava até um tempo atrás. E estar aqui para a gente trazer uma reflexão sobre essa ferramenta, quando eu conversei com você até sobre o Theta Healing, eu vou dizer para você assim, que tem pessoas aqui que talvez nunca ouviram falar, tem pessoas aqui que já receberam a sessão. Eu tenho muitas alunas aqui também que já fizeram, já fazem o curso, já aplicam a ferramenta, né? Então, o que que você pode trazer para nós sobre essa ferramenta incrível e todo esse movimento que talvez esteja acontecendo? Qual é a contribuição do Theta Healing para esse momento? Uhum. Bom, tentar começar do comecinho, qualquer coisa, né, me corta, me puxa que eu volto do nível, né, um pouco mais básico. Então, primeiro, né, o Theta Healing também é uma terapia. A gente fala que o Theta Healing é o estado Theta, que é um estado mental. E quando eu estou nesse estado mental, eu estou no sétimo plano. Então, o sétimo plano consegue conversar com todos os outros. Daqui a pouco eu consigo explicar um pouquinho o que seriam esses 7 planos, né? Que toda a teoria do Theta Healing está meio baseada nesses planos. A gente sim pode fazer sessões. Nas sessões a gente trabalha geralmente queixas específicas da pessoa. Eu posso investigar essas queixas por questões físicas, por exemplo, a pessoa tendo uma doença, tendo qualquer sintoma físico, pode ser repetição de padrão. Ah, então eu sempre tenho problema com dinheiro, por exemplo. Então a gente consegue investigar isso e descobrir qual é a crença raiz, qual foi o momento dessa vida, de outra vida, que começou a ter esse comportamento. Às vezes é nosso, às vezes é de algum ancestral, né? Que a gente acaba herdando por download de qualquer ancestral, então eu acabo herdando esse tipo de padrão. Oi, Benjamin, tudo bem? Tudo. Ele resolveu fazer um Seja piquenique bem-vindo. agora. Ó, oferece um sucrilhos Ah, aqui. coisa boa. É. Não deve estar fácil a vida para ele também em casa, né? Eu te amo a cada 2 segundos aqui nessa casa. Vamos escutar a Tia Lu? Cadê os coleguinhas da escola, né, para eu poder conversar? É. Tá na casa dele. É isso mesmo. Todo mundo na sua casa, né? Que assim seja, que cada um fique na sua casa. Então, essas seriam as principais, o principal começo, né? O porquê as pessoas procuram o Theta Healing. Então, o Theta Healing, na verdade, é uma árvore, né? Então, a gente consegue trabalhar, tem vários cursos em vários segmentos diferentes. Então, eu tenho me especializado muito nessa questão física, até porque eu sou educadora física, então, por ter também essa vivência, eu acho que é legal trabalhar o corpo, né? Não que seja obrigatório, mas eu tenho buscado isso. Então, os cursos de anatomia intuitiva, por exemplo, onde eu vou em cada sistema do corpo e percebo as crenças que estão nesse sistema. Então, meu sistema digestivo, quais crenças eu tenho nele? Meu sistema muscular, quais crenças eu tenho nele? E aí, o legal do Theta é que essas crenças a gente testa no corpo. Então, não sou eu, Luana, se eu fosse, né, para uma sessão ou mesmo me auto-aplicando, que existe essa possibilidade, não é se eu acho que, por exemplo, ter dinheiro que o dinheiro é sujo, por exemplo. Então, não é se eu, Luana, penso isso, é se o meu corpo tem esse registro. Então, a gente faz um teste físico, ou no dedo, né? Se ele abre ou fecha, ou então se o corpo responde para frente ou para trás. Isso. Então, fica uma coisa mais subjetiva, mais real, né? Porque não é só a minha percepção. Então, de repente, eu tenho um problema com dinheiro, procuro um terapeuta, vou fazer isso, né, um autodigging comigo mesma, e aí eu vou descobrir qual é a raiz.
essa raiz, então, na verdade, talvez não seja isso, ou qual é a crença exata que eu tenho que mudar. E aí sim, eu consigo fazer uma reconfiguração dessa crença, instalar downloads, que são os sentimentos que eu preciso ter, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente nunca teve um sentimento, por exemplo, o sentimento de prosperidade, de abundância, a pessoa nunca teve. Então, além de tirar essa ideia de que o dinheiro é sujo, eu consigo colocar nela essa sensação, esse sentimento de abundância, de prosperidade, de qualquer coisa, né, nesse sentido. Então, cada sessão acaba sendo muito individual. E hoje, então, a ideia aqui, né, depois dessa conversa, vai ser fazer uma meditação para instalar alguns sentimentos. Então, né, o que será que as pessoas mais estão precisando? Quais seriam os sentimentos que as pessoas mais estão precisando nesse momento? Então, de repente, quem está aí e quiser contribuir, mandar qual seria o sentimento que mais está sentindo falta, vai jogando aí que, na medida do possível, a gente tenta gravar e colocar depois na meditação. Legal, legal, Lu. Esse movimento que você comenta assim do Theta, né? De que é um processo voltado para o corpo, né? Eu, antes de trabalhar com barras, principalmente não tinha essa noção de que o nosso corpo, ele fala muito mais e que ele sabe exatamente o que você precisa. A tua mente, ela tá o tempo inteiro no movimento de dizer para você o que que é certo e o que que é errado, né? Não, assim é certo, assim é bonito, assim não tá correto. E quando você vai para o corpo, para a percepção do que o corpo te conduz a fazer, o que eu percebo é uma conexão diferente, né? Muito, muito. E eu acho que isso é interessante. A minha mãe é terapeuta comigo também, né? E ela, querendo ou não, pegou uma outra geração, um outro tempo. Então ela acha isso muito estranho, essa questão do corpo. É uma novidade para mim, mas é uma novidade mais normal. Ela, antes, né, quando ela estudou na década de 80, foi procurar psicólogo, parapsicólogo, enfim, né? Era muito a questão da mente. Treine a sua mente, ninguém falava do corpo. Ainda hoje existe toda essa teoria, e claro que é interessante a gente conseguir administrar a mente, aquietar os pensamentos negativos, mas hoje a gente já consegue olhar para o corpo e ver quais informações que vêm no corpo. E aí eu acho que você vai concordar comigo que muito disso é treino, né? Porque a gente não foi ensinado a escutar o corpo. Então, até a questão do axis, do leve e do pesado, não é no curso de barras, quando a professora te fala, tá, leve ou pesado. Não consigo saber muito o que é aquilo. Depois de um tempo, eu realmente olhando para isso, eu treinando, percebendo em algumas situações, fica rápido, né? Hoje a gente consegue responder com facilidade o que é leve, o que é pesado, o que é mentira, o que é verdade, mas é um treino. Então, as pessoas, né, quem está escutando, eu acho que não deveriam, se já escutaram essa questão do corpo, treinem, né? Realmente treinem. Eu faço muito esse movimento com os meus clientes, assim, treina, pergunta, deixa a resposta vir. Ah, não veio? Tudo bem. Tenta de novo, na outra semana, no outro mês, porque cada um está no seu processo e acaba sendo isso uma coisa meio subjetiva, né? Como o meu corpo vai responder? Quem está muito no racional acha que é doideira. Mas aí daqui a pouco eu já começo a ter uma outra ideia. E aí no Teta a gente fala justamente de conversar com as partes do corpo. Então, eu vou conversar com a minha estrutura óssea, eu vou conversar com o meu estômago. E isso é muito interessante, né? Quanta informação que não tem. Informação boa e informação ruim, né? Quanta encrenca gravada aí para a gente conseguir limpar. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar, já é uma chance para começar a limpar. Bem isso, Lu. Isso que você está falando, assim, é de uma contribuição muito legal, né? Porque a Luana, ela é educadora física, né? E também tem um espaço em Joinville, aonde, Lu? Em Balneário? Eu atendo em Balneário, Pomerode e Blumenau, em Santa Catarina, né? As 3 cidades. E eu até não conseguia me lembrar como é que era o nome do teu espaço. Depois eu quero que você fale um pouquinho para quem for dessa cidade, dessa região, também ir conhecer um pouco mais, né? Porque a Lu não atende só com Teta Healing, ela trabalha com outras ferramentas também.
Então, esse Uhum, olhar mais amplo que faz com que você não fique tão bitolado a uma coisa só. E o uhum, legal que eu percebo disso, Lu, é que quanto mais ferramentas você vai conhecendo, mais você vai vendo que tudo está interligado, parece que tudo está sim, falando a mesma coisa, talvez com uma outra língua um pouco diferente, né? Por isso que eu quis trazer o uhum, Teta uhum. hoje aqui, sair um pouquinho do Barras, para não ficar tão repetitivo. E nem questão de repetitivo, porque cada pergunta ela empodera você de um lugar diferente. A cada dia você renasce, ressurge com novas questões. Mas vai ter outras profissionais aqui trazendo também, desde a yoga, desde a microfisioterapia, também a questão da fitoterapia, né, para todo esse movimento que a gente vai estar trabalhando, que é a ver com o nosso corpo, que tem a ver com toda essa função que a gente está em movimento agora aqui, que é esse recolher, né? E Uhum, desse uhum. recolher também que eu queria ouvir um pouquinho de você, qual é a contribuição que a gente tem aí e o que que o Teta traz essa questão sobre esses vírus, esse movimento que está acontecendo do corona e tudo mais para Uhum. agora, assim. Sim, a gente não tem nenhum movimento específico do corona, né? Uma coisa nova, então não tem nada específico do corona. O que a gente tem é em relação a vírus. Então a Havaiana, que na verdade é a pessoa que criou o Theta Healing, né? Que recebeu, enfim. Então ela é uma americana e ela vem dessa área, ela é naturopata, antes, né, de ser Theta Healing. Então ela tem toda essa questão também com a fitoterapia, com o corpo humano, né? Ela vem bem dessa área. E ela descobriu o Theta, na verdade, porque ela conseguiu curar um câncer no fêmur. Então ela conseguiu achar ali uma estratégia naquele momento de desespero e, né, ela mesma conseguiu resolver esse problema dela do câncer no fêmur. Então, o que que a gente fala de vírus? O que ela percebeu? Que o vírus ele está ligado a uma sensação de não merecimento. E os vírus ou qualquer micro-organismo, ele tem um sistema de crença. Assim como eu tenho sistema de crença, você também tem, e a gente provavelmente vai ter sistemas de crença positivos ou negativos que são parecidos. E assim com outras pessoas também. E então, o que acontece? O vírus ele vem com esse sistema de crença de não merecimento. E vírus da gripe vem trazer o não merecimento a descanso, que tem tudo a ver com essa nossa realidade, né? O corona não é exatamente o vírus da gripe, mas, né, é uma maneira que os médicos acham até para comparar, né? Uma gripe meio forte, mas enfim. Então, o que que acontece? Ele vai realmente pegar e vai conseguir se desenvolver nas pessoas que estão com esse mesmo sistema de crença, com as pessoas que acham que não merecem descansar. E quem, né, acha que merece descansar, né? Na verdade, em algum nível, eu acho que estamos todos, né? Nem sei o que fazendo, mas correndo como se não houvesse amanhã. Então, nesse momento, vem justamente para isso. Então, a partir do momento que a gente para, tudo bem, eu não mereço parar, mas eu sou obrigada a parar. Então, eu estou me reinventando e eu estou realmente parando, eu estou ficando numa outra velocidade, num outro estágio. Então, de alguma maneira, eu estou trabalhando esse meu sistema de crenças, né? Que sim, eu posso trabalhar ele com qualquer ferramenta, as barras também trabalham, né? O nosso sistema de crença fazem essa limpeza, mas eu posso fazer isso, claro que é mais difícil, mas eu consigo fazer isso sozinha a partir do momento que eu tenho essa consciência ou que eu decido ter uma atitude diferente. Então, a partir do momento que a gente muda, isso é uma interpretação minha, né? Que a gente conseguir mudar esse nosso sistema de crenças, que a gente conseguir não merecer descansar, com certeza o vírus ele não vai ser tão potente. E talvez por isso ele também esteja com tantos idosos, né? Pegando tantos idosos. Porque quantos idosos também não se permitem descansar, né? Então, e a gente nem chegou nessa idade, não sei quanto teimosa velhinha seremos, Uhum. mas
a gente viu o quanto, né? Então, de repente, a gente ficou em casa, em idade produtiva, deixando de faturar, deixando de atender, deixando de trabalhar, e os idosos estavam na rua. Ainda semana passada, a gente fez alguns comentários, tinham vídeos e tal, né? Indo em supermercados, enfim. Então, claro, tem várias questões, mas até que ponto eles se permitem realmente parar, né? Então, claro que alguns sim, mas será que a maioria? Então, isso é interessante a gente perceber. Acho que essa é uma contribuição bem legal do Teta, né? Que traz essa interpretação dos vírus de uma maneira geral. Então, vírus, a gente não tem só o vírus da gripe. Para todo mundo que de repente tem isso, de daqui a pouco eu tô com vírus, né? O HIV é um vírus, não é um vírus de gripe, mas é um não merecimento. Tudo é um não merecimento. Tudo que está ligado a vírus é um não merecimento. Então é interessante a gente perceber isso e de repente ficar na pergunta, né? Usando o Teta junto e ficar nessa pergunta do o que eu não estou me permitindo receber, o que eu não estou permitindo viver, né? O que eu acho que eu não estou merecendo viver aqui nesse momento. Eu acho que essa é uma grande contribuição, assim, depois que eu fiquei sabendo que eu estudei isso no Teta, eu acho que fez muito sentido, até com os meus clientes. Lu, que contribuição legal isso, sabe? Porque você estava falando aí, até a Maíra comentou aqui, interessante essa visão do não me permitindo descansar, né? Uhum. Muitas vezes a gente se coloca nesse espaço de não permitir descansar, porque a gente aprendeu isso, né? A gente Sim, aprendeu sim. que se você ficar em casa é só porque você tá mal mesmo, que você tá ruim Uhum. mesmo, porque não pode ficar parado em casa, né? Quem ficar Uhum. parado ou ficar sem fazer nada é vagabundo, é pessoa que não tem o que fazer, é pessoa que está, né, à vontade. Então, esse espaço de se permitir, né, se permitir pausar é tão interessante porque a gente não aprendeu realmente isso, né? E aí vem tudo Sim, isso à quanta coisa tona a para gente. aprender a fazer esse movimento de saber frear, né? O quanto isso pode ser contribuição, esse momento dessa freada, desse descansar. Aqueles É. 30 minutinhos que depois do almoço, muitas vezes, você gostaria de fazer, que você percebe que o teu corpo gostaria de fazer, mas que Uhum. você tem que, ó, sair correndo, porque você já tem que levar o filho no. Meu caso, né? 1 hora já tem que levar o filho no colégio, e depois do colégio, 1h30, tu já tem cliente para atender, e daí engrena, e você chega às 6 horas em casa morta, e depois você vai para academia ainda com o teu corpo assim, né? E assim Aham. vai, porque é casado, né? Tem marido, tem filho e tudo mais. Então, essa parada estratégica, muitas vezes, de você se dar o luxo é só nas férias. A gente só Sim, se coloca. E ainda quem tira férias, ele eu ia comentar isso. só começa depois de um período de tempo, tipo uma semana depois que você está nas férias, que você começa a relaxar teu corpo, que começa a sair aquelas Uhum. olheiras assim, funda, né? Uhum. Que teu Uhum. corpo entra Uhum. num outro estado, ele fica diferente, assim, em conexão com Até num você. outro horário, né? Geralmente na primeira semana a gente acaba acordando no mesmo horário. Claro, o corpo está acostumado, tem que almoçar no mesmo horário, acorda no mesmo horário. E aí depois de uma semana, duas às vezes, aí tu começa, né? Quem tem 30 dias de férias começa a mudar realmente o corpo, entender que tá de férias. Mas aí nas férias a gente quer ir no médico, né? Quer fazer faxina em casa, quer não sei o quê, porque também precisa. Então é todo uma briga, é realmente um olhar para tudo isso, assim. E a gente aqui em casa tem comentado muito esses dias, né? Eu, meu pai e minha mãe, o quanto, de repente, os nossos antepassados faziam isso. A vida para eles não era fácil, mas eles tinham época de plantar, época de colher, não era 365 dias na mesma loucura, né? A gente parece que fica 24 horas, porque daí recebe um WhatsApp de alguém, porque às vezes de um cliente, alguém quer marcar alguma coisa, daí tu tem que lembrar, tem que postar alguma coisa, eu vi um negócio no Instagram, eu vou anotar, eu vou fazer uma postagem parecida, e assim a gente fica, né? Ou tá resolvendo alguma coisa particular, ou eu vou pagar uma conta, não me organizei durante o dia, agora é 11h30 da noite, eu vou programar essa conta para pagar amanhã, né? Então a gente, até que ponto realmente a gente consegue? E a gente vê isso hoje.
também o que as pessoas estão fazendo em casa, né? Claro, não dá para ficar descansando os 7 dias sem fazer nada. Então, óbvio que tem que arrumar alguma coisa realmente para fazer, senão vão, né? Nós não está pronto para isso. Mas o quanto as pessoas estão realmente fugindo disso, ou o quanto estão olhando para isso, né? Para o seu descanso. E que ritmo que estão descansando, né? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Essa questão do descanso, não apenas de ocupar o tempo. Então, tudo bem, claro, a gente também está aqui, está trabalhando, está criando conteúdo, está inventando algumas coisas, tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo, o quanto eu estou me permitindo descansar, né? E é uma coisa que é isso, a gente não aprendeu. A gente vem, né, de uma geração pós-guerra, uma colonização alemã. Eu moro aqui, né, numa cidade totalmente colonização alemã. Então, né, vagabundo para baixo, né? Quem acorda às 8 da manhã, né? Porque às 8 da manhã você tem que estar fora e, né, rendendo muito. E Então, acaba realmente é um. E como mudar tudo isso, né? Então a gente desperta, a gente faz terapia, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, mas o quanto isso é forte, né? E eu até acho que eu até descanso e crio tudo isso, mas o quanto eu ainda poderia lidar com tudo isso de um jeito diferente. Então, eu também fico na pergunta, né? exatamente. É tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí, querendo ou não, você Sim, fica naquela. Eu preciso e tem que, né, levantar cedo. E essa é a educação que a gente teve, né? Esse é o movimento que a gente teve, assim, pelo menos aqui em casa, desde que mundo é mundo. E quando eu percebo uhum, que eu faço algo diferente, eu recebo piada. Porque lá em casa nós somos em 3 irmãos, né? Então tem sempre o piadista, né, da família que joga, né, umas brincadeiras assim, umas coisas irônicas. E tá tudo bem quando você sabe lidar com esse processo. Quando você conhece teu corpo, uhum, você não cai uhum, mais no julgamento do outro. Então, ok, a gente tá olhando uhum, para isso, essa energia do descanso que a gente trouxe à tona agora aqui nessa live, é algo que não é só minha, não é só tua, é algo que é a energia do movimento que traz à tona até para a gente conversar sobre isso. Mas eu percebo que, ok, olhou para isso, fez esse movimento, não entrar naquele chicotinho comendo solto, né? De você uhum, uhum, começar a se culpar por ter feito isso, porque muitas vezes essa meia hora, 1 hora que você dormiu à tarde ou passou um pouquinho na tua manhã, faz você ter um rendimento e uma produtividade muito maior do que você ficar tocando pau de querer fazer tudo ao mesmo tempo. uhum. E eu percebo, Lu, que nunca na história desse país você vai conseguir fazer tudo o que você quer, sabe? Sim, E, sim. Aham, assim, é meramente impossível. Por exemplo, agora para mim está sendo um teste exato disso que a gente está falando, porque eu não estou com o Tato em casa, né? Eu tenho uma criança que está chegando aqui agora de novo. Ele quer comer de cada em 20 minutos, é uma draga, né? É farelo uhum. para tudo que é lado. Né, Mãe, filho? olha o que eu sei Eu fazer. trouxe uma garrafa agora aqui para ele dar um chute, um soco. É cama para arrumar. E eu tenho só um filho, né? Mas só um Mãe, pouquinho, deixa eu só Aham. me discutir. E o quanto é que também você tem, eu pelo menos, eu tenho minhas alunas, os meus clientes como se fosse uma família, né? Não mexe aqui, amor. Então, o quanto eu sei a minha responsabilidade também de estar passando uma palavra, de estar confortando nesse momento, de quantas pessoas que talvez não tenham uma reserva financeira também para suprir Uhum, todo esse uhum, movimento que a gente está tendo agora, né? Então, filho, uhum, você vem para cá, amor, que você está tocando aqui. Então, o quanto a gente tem, a gente sabe das nossas responsabilidades, né? Você que trabalha também em outros lugares, quem está assistindo nós aqui, que também tem uma rede de uhum, contatos, que trabalha em outros lugares, sabe da sua responsabilidade. Mas é interessante isso que a Lu falou, né? A gente chega ao final da noite, daí começa a vir um download completo do que mais que você tem que fazer que você não fez. Então você já é um uhum, bosta porque que você não fez aquilo que você devia de ter feito, né? Bah, uhum. esqueci. Deixa eu mandar uma mensagem. Ai, deixa eu anotar aqui porque amanhã, senão eu vou esquecer de novo de botar, sei lá, roupa na máquina ou de ligar para fulano de Uhum. tal. Então, E não é nunca nem vai só acabar. isso, né? Não importa quanto.
você estudou, o quanto você sabe. Então, se você sabe 3 línguas, tem que saber mais outra. Você fez 3 faculdades, porque eu não faço outra. Então, eu fiz um mestrado, porque eu ainda não fiz o doutorado. Já faz 2 anos que eu terminei a pós-graduação, porque eu ainda não estou matriculado em outra. Que mundo é esse, gente? Então, eu troquei de carro faz 2 anos, porque eu ainda não compro outro, né? Ou, enfim. E esse apartamento está pago, então, né? Eu tenho que trocar. O que que é isso, né? O que que a gente está fazendo com a gente, né? Mas a gente acabou entrando nesse inconsciente coletivo que não permite as coisas precisam Aí, acontecer. Eu estou no movimento bem diferente com essa questão de ficar em casa, então sim, não estou recebendo, apesar de que eu dou aula na faculdade, lá continua, então meu salário e tal, mas claro, eu tenho, né, acaba baixando bastante. Estou atendendo online, mas não é a mesma coisa. Mas o quanto eu economizando ficando em casa. Uma conta que eu nunca tinha feito, porque a gente fica preocupada em trabalhar, 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 e a gente acaba não. a Lu caiu. Deixa a Lu voltar. Espero que seja só. Eu espero que. A Lu deu uma caída aqui agora. Espero que não seja a minha internet. Vamos dar uma olhadinha para ver. Que aqui tá funcionando 100%. Se vocês estão aí. Lulu, volte. Aguardar a Luana entrar. Voltando. Oba! Fala, Lulu. Então, agora com essa história de ficar em casa, quanto que eu estou economizando por não estar trabalhando, né? Não estar na rua, não comer fora, gasolina, uma conta que eu nunca tinha feito. Claro, eu sei quanto que eu gasto de gasolina por mês, quanto que eu gasto para almoçar, mas aí o que que a gente pensa? Ah, eu gasto tanto, eu tenho que atender mais tanto, eu tenho que dar mais curso, né? A gente acaba fazendo a conta desse jeito. Como seria fazer a conta de outro jeito? Será que não existe uma outra maneira de pensar? Estamos aprendendo, né? Exatamente. Até a Suzana comentou aqui, ó. Eu funciono sem horários, não por ter filhos, não por ter filhos. O meu marido, após 7 anos, já me aceita assim. Eu produzo bem mais após as 12 horas. Daí segura peão, vou até as 24 horas. A mil. Tudo bem, por que não? Acho que escreva surpresa. Olha só que legal, Suzana, trazendo essa contribuição aqui, né? Quantas vezes que realmente a gente se coloca nessa não permissão de fazer algo diferente. Até de se alimentar diferente, né, Lu? Sim, Porque sim. tem que tomar café em tal horário, almoçar em tal horário, jantar em tal horário. Eu percebo esse movimento aqui com o beijo, o quanto é difícil de você não obter algumas regras para criar alguns hábitos. Como você é educadora Uhum. física, também sabe a importância dos nutrientes. A medicina chinesa também trabalha com essa questão de alguns nutrientes no horário que tem sol, outros tipos de nutrientes quando você Uhum. vai dormir, quando está escuro, né? Que tipo de alimento que você ingere também para o teu corpo. Então, tudo isso, todas essas ferramentas vêm de encontro a algo que você tenha mais percepção de corpo, né, Lu? Voltando ao que a É, gente já estava conversando. é. E isso é percepção mesmo, né? Porque sim, a medicina chinesa vai trazer algumas dicas, cada, né, mas e o seu corpo, né, dentro daquela média, daquela situação, o que o seu corpo realmente precisa, o quanto ele aguenta. Eu também sou total da noite. Quando é para criar alguma coisa, é de madrugada. Minha dissertação do mestrado foi toda da meia-noite às 8 da manhã. E no começo foi muito difícil, já faz alguns anos, então meus pais, né, o que tu vai fazer acordada de madrugada, não sei o quê. Até que daqui a pouco eles entenderam que 10, 11 horas da noite eu passava uma térmica de café e ia para o escritório estudar. E tudo bem, né? Banquei, fui lá e fiz. Só que eu acho que nessa questão do descanso, pelo menos eu sinto essa dificuldade. Não sei se alguém compartilha isso comigo. Eu não tenho nem ideias. Descansar depois do almoço, legal. Às vezes eu sinto vontade, às vezes eu descanso. Às vezes na maca, entre um cliente e outro, sobra 15 minutos, eu deito. Beleza. Mas quanta coisa que se descanso interessante, até para a mente, de repente, e que eu não me permito em alguns momentos, porque eu nem tenho ideia. É tão diferente da minha realidade que eu nem tenho Ah, ideia.
Caiu Lu, deu uma de cortada novo? aqui. Deu uma cortadinha só. Não sei se é a minha ou se é a tua internet. Não sei também. Aqui tá, eu acabei de ver, tá tudo conectado, mas não sei, né? Deve estar todo mundo usando meio estranho, tá o negócio. Uhum. Então eu queria falar também sobre os planos de existência do Teta, né? Que eu acho que é bem interessante a gente trazer. Esses planos, a Vaiana fala que são forças. E eles são muito vastos, a gente tem que estar com a mente meio abstrata para entender, né? Tem coisa que a gente não consegue entender no racional. Então, já vou dando essa dica para não, né? Escuta e deixa isso meio que ir incorporando. Então, Quanto mais alto o plano, do primeiro ao sétimo, né? Então, no sétimo, a vibração ela é bem mais alta e por isso tem bem mais movimentação de energia. Os átomos se movimentam bem mais rápido. Então, lá do sétimo plano, que é o estado de teta, eu consigo trabalhar todos os outros e mudar tudo dos outros planos. Então, o primeiro plano, tudo que é matéria inorgânica, minerais, cristais, solo, rocha. E isso são forças, né? Então o Teta ele usa muito isso, a força de um cristal, conversar com uma pedra, consciência da pedra, você usar essa energia, né? Você ir lá abraçar uma pedra na natureza, uma pedra realmente, você conseguir absorver a energia dessa pedra. Segundo plano, matéria orgânica, as vitaminas, né, que são importantes até para o funcionamento do nosso corpo, plantas e árvores. Então, toda a questão da fitoterapia entra também nesse segundo plano. Florais, óleos essenciais, né, todas essas ferramentas que a gente pode usar também, ferramentas do segundo plano. Terceiro plano, seres humanos e animais. Então, também, né, toda essa conexão com todos essas consciências, né, de ser humano e animais. Quarto plano, reino dos espíritos, o mundo espiritual. Quinto plano, são seres divinos ou semidivinos. Os mestres, né, Jesus, Buda, estão nesse quinto plano. Sexto plano são as leis. Então, a lei do tempo, lei do magnetismo, lei da gravidade, todas essas leis. Que então a gente diz, né, que o tempo e espaço não existe, é uma lei do tempo e a gente funciona conforme essa lei. Mas eu tenho como, né, dobrar ela. Sétimo plano, então, né, é o plano do Criador de tudo que é. A gente acessa esse plano num estado mental, por isso as meditações de Teta que fazem tanto sentido, muitas pessoas têm buscado. E quando a gente está nesse sétimo plano, a gente consegue entender todo o resto, entender que a gente faz parte do tudo. Toda aquela história, né, que a gente faz parte de Deus, que ele está dentro da gente, porque a gente, na verdade, é uma parte dele. Então, a partir desse sétimo plano, eu consigo trabalhar com todo o resto, né, com todos os outros planos. O que separa um plano do outro? Véus. Conforme os nossos sistemas de crença vão se rompendo, vão se limpando, esses véus vão se rompendo e se limpando, e aí eu tenho mais acesso, então, a todos esses planos. Se eu tenho total crença que a pedra ela é só uma pedra, ela não tem informação nenhuma, ela não tem nenhuma energia para trocar com ela, eu tenho esse sistema de crença, eu não vou conseguir ir lá e absorver alguma coisa dela, né? Nem do solo, nem dos cristais, nem dos minerais. A partir do momento que eu vou removendo a de crença, eu consigo, de repente, aproveitar um pouco disso, né? Então, tanto das plantas, conversar com as plantas, com as rochas, para baixo e também para cima. Lu, eu tô amando isso. Tô É. amando esse negócio. Meu Deus do céu. Sabe que dentro do Axis, eles trazem essa questão da tabela periódica, né? Que é como se fosse uma alquimia que eles comentam, né? Uhum. Uhum. Onde a gente tem ali a água, onde a gente tem a energia das pedras, onde a gente tem vários tipos de energia que a gente pode pegar isso para nós, né? Das plantas, bem como você estava comentando. Mas Uhum. esse olhar que você trouxe assim sobre esse primeiro plano, esse segundo plano,
Eu achei fantástico, porque como nós estamos no terceiro, então a gente pode ir para esse movimento e também acessar outros. Uhum. E o que Sim. divide é apenas um véu. Como seria esse véu? Como eu faço para ultrapassar esse véu assim? E É o acessar? sistema de crença, né? Ela diz que é o sistema de crença. Então, ela ensina nos cursos. é, eu vou para Teta, para ficar nesse estado mental de Teta. E a partir desse estado mental, que é uma meditação, eu estou consciente, né? Não estou incorporada, nada nesse sentido, para deixar bem claro aqui, eu Não baixa consigo, de nem repente. santo, não precisa tomar nada, não vai, Isso! não vai acontecer nada. Ah, Lu! Pô, achei que você ia dançar a pombagira aqui, não vai não? Não Ah, vou, nada não vai ser contra, hein? hoje. Nada contra quem, né, tem outros tipos de religião. Mas é legal a gente Uhum. conversar aqui porque isso é uma crença também, né? Sim, Acessar sim. essas outras energias também ainda eu percebo que é meio coisa de meio de gente louca, assim. Aham, aham. Né? Porque, olha só, você estava falando sobre isso e eu estava numa última classe que eu fiz agora, acho que foi em Erechim, de Barras, e tinha uns cristais na janela tomando sol. E eu Uhum. percebi que tinha um corpo, um corpinho na sala que estava na maca e ela precisava receber aquela pedra. E eu tirei aquele cristal da janela e coloquei perto dela. Ela nem sabe disso, né? Mas eu Aham. coloquei perto dela porque eu percebi que a energia de contribuição também era ali. Sim. Uhum. E foi lindo isso, o movimento dela, depois que ela me contou que tinha alguma coisa no pé dela, e eu não botei a pedra no pé, eu só deixei ela perto, que Uhum. trabalhou ela todinha, e ela tem fibromialgia, sabe? Aham. Então, cara, quando você falou isso, eu disse, meu Deus, como pode melhorar? Que a gente pudesse acessar tudo isso com muito mais facilidade. Esse negócio aí que você vai fazer com nós aí pode levar a gente assim a abrir um pouco mais, expandir um pouco mais isso? Essa Sim, meditação, sim, essa prática? sim, sim. Na verdade, a gente acaba indo nesse estado, né, de teta, e aí a gente, a partir dele, eu consigo, então, claro que tudo isso, esse estado de teta, então, se eu sou uma pessoa que estou aqui num ataque de raiva, né? Como que eu vou fazer uma meditação e vou acessar se eu nunca acessei? Também é treino, assim como a conversa com o corpo. Mas, como ele é conduzido, é muito fácil. Eu acho que eu tinha todo, o Theta Healing é uma meditação e tal. Eu pensava, né, lá no começo, pensava, meu, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho paciência, todo aquele processo, né? Aquelas desculpas e tudo mais. E hoje eu vejo que não, que na verdade é tranquilo, que eu acesso, que realmente é um outro estado, não é a Luana aqui do dia a dia, é a Luana respirando e conseguindo acessar tudo isso. Para esse entender mais sobre os planos, lá ela tem um livro dela, que é exatamente os 7 planos de existência do Theta Healing. E aí ela Legal. explica, ele está à venda em livraria e tal, é um curso também, né? Você pode fazer esse curso, mas esse não é um curso inicial, então você tem que fazer alguns cursos do Theta até poder fazer esse curso. Mas tem um livro que você pode comprar, tem em livraria e explica tudo isso, né? Como a gente realmente consegue usar, consegue acessar e quanta contribuição que a gente pode ter, né? Da planta, das rochas, de todo o mundo espiritual, né? De todos os mestres, tanto para baixo quanto para cima. Quanta coisa que realmente nossos mentores, nosso eu superior, né? Tem muita coisa aí para a gente poder escutar. Até trazendo um pouco da constelação, até conversar de repente com o antepassado, não é, né, incorporação, mas eu posso conversar com a consciência dessa pessoa que já de repente desencarnou. Não vou conversar com ela, não é uma conversa assim como a nossa, mas eu consigo, nesse estado meditativo, de repente ter alguma informação, algo que precisa ser dito. Uau, Então, é bem interessante. Realmente o Teta me pegou bonito, assim. que Muita bom, vontade Lu.
de estudar, porque realmente tem muito conteúdo. Os livros são muito ricos, dos cursos, as apostilas, tem muito conteúdo explicativo, né? Não, não fica uma coisa assim, não, tem muito conteúdo explicando. Legal. Legal. E eu tô louca pra fazer essa prática, assim, né? Eu tô assim, querendo saber mais isso aí. Não sei quem tá aí também que tá assistindo. Tá assistindo agora, vai assistir depois. Aí coloca, Sim. eu quero também isso. Estão preparado para agora, Lu, ou você quer abordar mais alguma coisa para esse momento? Não, pode, a gente pode fazer a meditação. Eu só não sei quanto ao tempo, né? Porque eu acho que a live ela encerra em 1 hora, eu não tenho noção de quanto tempo a gente está aqui. Só para eu não começar e daqui a pouco, senão a gente sai e entra, não sei como daria para fazer. Verdade. Agora é 16 e temos 10 minutos. Acho melhor a gente recomeçar. Só que a gente não consegue gravar, né? Deixar 24 horas 2 lives? Não. Você não consegue fazer em 5 minutinhos uma assim pra gente Consigo, consigo. Vou. fazer uma slidezinha e daí a gente finaliza? Pode ser, pode ser. Porque o que eu percebo, Lu, é que pode ser uma contribuição para quem está em casa que nunca fez meditação, fazer algo Uhum. aqui junto com nós, mais rapidinho, e que também possa levar esse exercício para o dia a dia, né? Pode levar para a hora que vai deitar, a hora que vai, né? Claro. E na verdade eu tô essa semana com um desafio da quarentena com o Ho Oponopono. E hoje eu até liberei uma meditação em Teta no YouTube, né? Então, no Camélia Rosa Terapias, canal do YouTube, são 9 dias de meditação, ou no grupo do Telegram também, então pode mandar ali, né? Conversa comigo e tal, eu mando o link. E são 9 dias, então. Começou no domingo. Bom, nem sei mais. Começou domingo, hoje nós estamos no terceiro dia. E serão 9 meditações diferentes. A meditação de hoje é em teta. Cada dia, então, a gente está usando uma maneira diferente de meditar. Legal. Lu, depois no YouTube eu vou colocar o teu link disponível, tá? Porque eu sei que também você Ótimo. tem uns cursos online e tudo mais, né, do Reiki. Uhum, E quem quiser uhum. aproveitar esse momento de quarentena e quiser acessar isso, tá liberado também para Sim, acessar aham. no site e tal. Então, lá no YouTube, quem tá no YouTube, eu vou te deixar disponível embaixo na descrição também todos os teus contatos, tá? Ótimo. Daí depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos à meditação. É interessante que vocês achem um lugarzinho aí para não serem interrompidos, que sente confortavelmente, já pode fechar os olhos e focando na sua respiração. Vai acalmando os pensamentos, comandando que seu cérebro racional desligue. Então, a partir do seu peito, vai surgindo uma bolinha de energia. Essa bolinha de energia vai descendo todo o seu corpo, saindo pelos seus pés, indo lá para o centro da Terra. Lá no centro da Terra, vai absorvendo toda a energia que tem lá. Então, essa energia vai voltando, entrando pelos teus pés, alinhando o teu corpo, subindo pela sua coluna, alinhando todos os teus chakras, até que fica no ponto mais alto da sua cabeça. Então, você, bem pequenininho, também vai nesse ponto mais alto da sua cabeça. Vem uma bolha, uma cápsula, envolve vocês. E essa bolha e essa cápsula começa a subir. Vai saindo pelo teto, continua subindo, subindo. Vai vendo a sua cidade lá de cima, continua subindo, subindo. Vendo seu estado lá de cima, continua subindo, subindo. Vai vendo o planeta Terra lá de cima, continua subindo, subindo.
vai passando as estrelas, os planetas e continua subindo. Vai passar uma camada clara, escura, continua subindo, uma camada dourada, uma camada gelatinosa, com todas as cores do arco-íris, continua subindo, subindo. Vai passar uma camada rosa, continua subindo, subindo, até que você chega num lugar branco platinado. Então você pode sair da cápsula, passar uma porta, um portal. E vai se conectando a esse lugar branco platinado. Vai deixando que a energia desse lugar nutra todas as tuas células. E ao mesmo tempo vai percebendo como isso é para o seu corpo estar nesse lugar. Então eu vou fazer alguns downloads respeitando o seu livre-arbítrio. Então depois de cada frase, você em pensamento vai afirmando sim, sim. Esse sim é que você aceita receber esse download. Então você me permite pedir ao Criador de tudo que instale em você a sensação de eu tenho saúde. Eu sei a sensação de ter saúde. Eu sei a sensação de ter saúde mental. Eu sei a sensação de descansar. Eu sei a sensação de relaxar. Eu sei como, quando, onde e que é possível relaxar. Eu sei a sensação de ter prosperidade e abundância na minha vida. Eu sei a sensação de confiar. Eu sei a sensação de ter fé. Eu sei como fazer boas escolhas e negociações. Eu sei como planejar e executar o meu trabalho durante e depois dessa quarentena. Eu sei que eu mereço descansar o meu corpo. Eu sei que eu mereço e posso descansar a minha mente. Que tudo isso seja instalado em todas as pessoas que aceitaram, na perspectiva mais elevada do Criador de tudo que é, para o bem maior de todas elas. Grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Então você pode visualizar uma grande nuvem de energia te envolvendo e instalando em todas as suas células, em todos os seus níveis de crença, todos esses sentimentos e sensações. Então, para finalizar, você vai encontrar nesse lugar branco platinado uma cachoeira rosa do amor do Criador, vai se banhar nela. Então, no seu tempo, você vai procurando a sua bolha, a sua cápsula, para a gente iniciar a descida. Vai descendo por todas as camadas, se aproximando do planeta Terra, se aproximando da sua cidade e chegando novamente no seu corpo. Então, cada um no seu tempo, vai movimentando um pouco as mãos, os pés, vai aterrando, Nossa. percebendo realmente como está o corpo agora. Vou deixar a Laila voltando, né? É uma sensação realmente diferente. Muito A gente bom. realmente conecta com outra coisa, né? Um estado mental realmente. É muito interessante isso. Tá de volta, Nossa, Laila? que legal. Que legal. Eu tô num delay, assim, para falar. Bem normal, Tô num sei bem como delay. é isso.
não é nem a internet, sou eu mesmo que tô aqui, assim, devagar, quase parando. Nossa, foi uma sensação bem interessante, porque no início eu senti uma palpitação, tipo, de ansiedade, assim, sabe? Até para Uhum, respirar. Sabe aquela coisa de uhum, peso, assim, parecia que você comeu um jacaré inteiro sem mastigar e tava no uhum. estômago. E depois, quando você foi fazendo todo o processo, a sensação é realmente, nossa, aquela hora que vai se banhar numa cachoeira, eu já tava lavando os cabelos! Meu Deus, como pode melhorar isso? Que delícia, que delícia. É, É, como ser infinito, a gente não tem só esse corpo físico, né? É, a gente pode é. acessar muitos outros lugares e que podem ser realmente uma contribuição para a gente sair desse pânico e dessa loucuragem toda que a gente tá. Muitas vezes a gente se coloca, né? E de Ai, que maneira delícia! fácil, né? É fácil, é rápido, não precisa, né, tomar nada, nada contra, mas olha, né, por que não fazer? Então é muito simples alguns processos. E a gente que quando quer ficar no sofrimento, fica naquilo, mas não tem nada que possa me ajudar, o que que eu vou fazer? As sessões de teta podem ser online também, então a gente faz assim, conversando, assim como vocês chegaram em teta. Então isso acontece também. Então por isso que eu também estou atendendo nesses dias, porque realmente acaba sendo uma contribuição para as pessoas, né? Elas conseguem realmente acessar, se acalmar, e quando a gente está calmo e sereno, consegue decidir tudo com mais tranquilidade e mais sabedoria. Com certeza. Criar de um lugar diferente, né, Lu? Eu percebo que quando Sim. a gente está nesse estado, assim, a gente consegue até criar coisas novas para a nossa vida, de um lugar, como diz a Maíra aqui, de uma sensação de mais leveza, né? E não é que o Uhum. mundo está caindo, mas é realmente algo que dentro de você, né? Dentro de você, você está pleno, você está conectado. A Daya está colocando aqui, ó, que Uhum. maravilha, mais disso, por favor, universo, como podemos ter mais disso? Lu, gratidão imensa, tá quase acabando o nosso horário aqui. Para quem está aqui Uhum. assistindo, eu vou deixar o teu Insta também, tá nos meus stories. No post que eu coloquei tem o Insta da Lu, vocês podem seguir ela também. E quem é do Uhum. YouTube, eu vou deixar os dados aqui para conversar mais com a Lu, para também marcar, agendar horário, para quem quiser, né? Então, fazer esse Uhum. momento agora da quarentena. É, Quem tiver alguma pergunta também que queira fazer nesse momento, aproveitar que a Lu está aqui Uhum. para trazer alguma questão. Vou aproveitar que essa semana, então, acaba na sexta-feira, vai ter outros profissionais a partir de amanhã aqui também. Hoje à noite, às 20 horas, o Gamael Salman vai estar falando do nosso rumo da parte financeira, né? Como é que a gente vai se conectar aí. Ele trabalha na parte imobiliária, trabalha nessa parte de empresário, então também tem uma visão legal para Uhum. passar para nós. Não só de um ponto de vista de que a gente tem que ficar fechado agora e bitolado e que nada está acontecendo. Não, tem algumas coisas que estão Uhum. acontecendo e que a gente realmente pode fazer isso de uma forma um pouco mais leve, tá? A Maíra está Até pedindo porque a gente vive aqui no terceiro plano e tem algumas regras aqui no terceiro plano, né? Tem que pagar conta, né? Não dá para viver também no universo paralelo, né? A gente pode exatamente, né? acertar, mas é para conseguir viver aqui, né? Voltar nesse corpinho físico, né? Porque realmente nessa Exato. realidade o dinheiro ele é algo físico, né? Então é Uhum. legal que a gente pode ir buscar essas ferramentas, estar conectado diferente para a gente processar tudo isso que está acontecendo aqui agora de um lugar novo, tá? A Maíra fez uma pergunta aqui, Lu, se pode ser feito a qualquer hora essa meditação. Pode. Podemos fazer Uhum. isso a qualquer hora? Sim, sim. Uhum. Legal. Sempre só cuidando com essa questão para dar tempo de voltar, né? Porque não é Sim. que a pessoa está em outro lugar, mas realmente precisa. Então, fazendo um momento que não vai ser interrompido, quando volta, dá uns 5 minutos, bebe uma água, vai voltando aos pouquinhos. Agora tá, você já tá, né? Já passou o delay, não é nada, né? Não vai ficar lesado o dia inteiro. Mas sim, Uhum. tem esses minutos que tem que calcular para a pessoa realmente não sair, né? Correndo desesperada. E essa meditação, na verdade, ela é só uma das ferramentas do Theta. Tem muita coisa que pode ser trabalhado, né? Nesse estado mental. Só de fazer downloads, a gente já acessa isso. Então, tem muita coisa aí ainda para descobrir.
E tá tudo certo, né? Legal deixar essa vontade até de repente pesquisar mais, né? Tem material aí, né, para vocês procurarem também saber, e tá tudo certo. Lulu, Muito gratidão obrigada imensa. pela oportunidade. E quem sabe, né, a gente, vamos ver quantos vamos estar nessa quarentena, ou mesmo quando sair da quarentena, a gente possa, de repente, fazer outras lives também, para trazer mais um pouquinho, né, do Teta e Melissa, tudo mais. temos 5 segundos. Então, um beijo a todos, que ele vai desligar